Aê, boa noite. Boa noite, minha gente. Eu descobri semana passada que eu estava colada no microfone e os vídeos do canal, pelo menos, estavam fazendo muito chiado, gente. Eu gravo e depois eu não vejo. Eu edito assim o começo e o fim. Aí, quando eu vi que estava dando muito chiado, eu aprendi que eu preciso ficar mais longe do microfone. Ainda me dá aflição, que aqui é tão barulhento que eu acho que vocês estão ouvindo todos os barulhos que estão acontecendo aqui. Então, se eu estiver muito perto do microfone, se eu estiver muito longe do microfone, vocês, por favor, vão me avisando, tá bom? Boa noite, Priscila. Boa noite, Carlinha, que está aí, sempre a primeirona. Boa noite, Joyce, que eu tinha te visto aqui no chat, mas não tinha te dado boa noite. Boa noite, meu povo. Vamos hoje falar de um assunto que foi uma virada de chave na minha recuperação. Então, primeiro, antes de tudo, como sempre, para quem não me conhece, meu nome é Roberta Caruzzi. Eu estou na reta final da recuperação de um burnout. Fiquei 3 anos colapsada sem diagnóstico, 4 anos em tratamentos ineficientes e irresponsáveis, que deixaram o que estava ruim bem pior. E desde junho de 2021 eu estou no tratamento certo, graças a Deus, comprovando na prática que tudo o que eu vinha estudando, descobrindo e aprendendo estava certo. E o tratamento tradicional, em que os médicos psiquiatras categorizam o burnout como transtorno de humor, está errado, não vai resolver sua vida. Eu atendo em terapia individual integrativa quem está com burnout ou quem não quer chegar a um. Estou organizando tudo o que é básico de se saber para poder se recuperar em produtos digitais. Tá? Por enquanto, temos 2 aulões, em poucos dias, daqui a pouquinho vai sair o terceiro. Em breve vai sair a minha rotina de saúde física e mental, a mesma que eu recomendo para os meus clientes. Então, já está à disposição de quem está afim de sarar o aulão Fui diagnosticado com síndrome de burnout e agora, em que eu conto tudo que eu aprendi nesses quase 9 anos sobre tratamento de burnout, o que tem que fazer, quem procurar, o que dá certo, o que dá errado, para que você não precise sofrer tanto tempo quanto eu tive que sofrer. Tem gente que insiste, fica lá no psiquiatra e não entende por que não melhora. Assiste o aulão, minha gente, tá tudo lá. Parem de dar murro em ponta de faca. O link para você saber mais está aqui no descritivo e fica o tempo todo dia, nos descritivos dos vídeos aqui do YouTube e na bio e nos destaques lá do Instagram. Tá? O segundo aulão se chama Disbiose Intestinal e Burnout, e nele eu falo sobre a coisa mais importante que você tem que tratar, que é o seu intestino. E enquanto você não fizer isso, você vai ter fadiga, insônia, ansiedade, depressão, ouvindo do psiquiatra que é você que não quer sarar, que você é muito ansioso, etc. O link para saber mais também está aqui embaixo no descritivo. E até a aula de quinta que vem, da semana que vem, a gente já vai ter o terceiro aulão, que é o do açúcar, que é a aula da semana passada, que eu dou uma garibada e lanço. Então, você que me acompanha aqui toda semana e assistiu a aula de graça, parabéns. Quem não estava aqui, vai ter que pagar. Então, lembrando só que as aulas semanais gratuitas ficam 24 horas no ar, tá? Depois elas ficam acessíveis a quem está no grupo silencioso das aulas. O link também está aqui no descritivo para entrar no grupo. E depois babau, porque eu quero comprometimento. Eu quero aqui comigo quem está afim de sarar. Quem está disposto a se movimentar para conseguir isso. E não quem fica falando que não tem tempo, que demora, que é difícil, fica enrolando e acaba não fazendo nada. Ok? Bora para a aula? Boa noite, Ive. Ai, eu adorei esse nome. Ive. Ai, amei, gente. Meu pai se chamava Ivo, talvez por isso eu esteja achando tão lindo, mas eu adorei Ive. Nossa, minha filha super chamaria Ive. Boa noite, Inês. Vamos lá, então. Hoje eu quero falar dos nossos chakras. Eu achava isso até pouco tempo atrás uma tremenda besteira, mas quando eu comecei a estudar para entender o que eu precisava fazer para sair do burnout, eu me surpreendi com a importância de trabalhar os chakras, com a importância que trabalhar os chakras tem na nossa recuperação.
Tá? Então, vamos entender primeiro o que são os chakras, como eles influenciam na nossa saúde, por que é tão importante saber sobre isso e trabalhar para manter os nossos chakras o mais equilibrado possível, tá bom? Pode ser que a aula de hoje também passe um pouquinho como passou na semana passada. Quem não puder ver até o fim, lembre-se que fica gravado, você pode assistir amanhã. Mas, se você puder ficar, só vai passar um pouquinho, vai ser tipo 15 minutinhos, que eu acho que foi o que aconteceu na semana passada. Ok? Ah, a Ive chama Ivana. Ah, não, tem que usar seu apelido mesmo. Ivana também é lindo, mas Ive eu amei, gente. Amei. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que nós não somos apenas um corpo físico, né, que a gente pega. Nós temos esse corpo físico, material, e temos outros corpos, como se fossem outras camadas, que são sutis, ou seja, que a gente não vê, que a gente não pega, não encosta, não sente, quer dizer, não sente na mão com o tato, mas que estão ali, que a gente sente energeticamente, que influenciam o nosso corpo físico. Porque nós não somos só um corpo físico, nós somos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional, um corpo espiritual, todos esses integrados e somados, tá? Esses somos nós. Imagina que a gente é uma cebola. Tem esse corpo aqui, aí tem uma outra camada, que é o corpo vital. Dependendo, acho que os reikianos chamam de outro jeito, na yoga pode chamar outro jeito. Eu, como estudei isso na ciência quântica, chamo de corpo físico, corpo vital, não importa o nome, importa que ele está aí. Aí, nesse corpo vital é onde atua a acupuntura, por exemplo, a yoga. Aí tem outra camada, e outra camada, e outra camada, tá? Para entender isso, vamos partir de um outro ponto, menos estrambólico. Os nossos pensamentos geram emoções, certo? Você pensa uma coisa ruim, você gera uma emoção negativa. E essa emoção negativa gera um sintoma físico. Então, eu tenho um pensamento de medo. Ai, chegou um boleto, eu acho que eu não vou conseguir pagar. Eu gero um sentimento de medo, uma emoção ruim, eu fico ansiosa, o que acontece? Meu coração acelera, eu começo a ficar inquieta, roer a unha, balançar a perna, fico com dor de barriga. Mesma coisa com os pensamentos bons, que geram emoções e sintomas bons, tá? Mas sempre o pensamento gerando emoções que produzem sintomas. O corpo físico, gente, é o final do caminho. Tudo que a gente sente no corpo físico é uma consequência do que já vem acontecendo há algum tempo nesses outros corpos energéticos, sutis, que nós temos. E eles estão todos ligados. E nesse corpo vital, nesse primeiro corpo sutil, nessa segunda camada da cebola que a gente estão os chakras. Tá? O que são os chakras? Eles são vórtices de energia, eu adoro essa palavra vórtice, são vórtices de energia que a gente tem no corpo vital, que ficam constantemente em movimento, fazendo com que a energia se distribua pelo nosso corpo. Tá? São como centros de energia. Tá? Que tem a função de captar a energia, receber essa energia, distribuir essa energia. Distribuir para onde? A gente tem no nosso corpo, tipo, 10 mil chakras. Não é um modo de falar, é 10 mil chakras por aí, que a gente tem espalhados em todo o nosso corpo, que ficam o tempo inteiro movimentando a nossa energia vital. Certo? Mas, dentre esses 10 mil chakras, a gente tem 7 maiores, que são os principais, que gerenciam os chakras menores. Por isso, toda vez que você ouve falar de chakra, as pessoas estão focando esses 7 chakras, tá? Mas a gente tem milhares, esses 7 são os centrais, são os gerentes e os outros são funcionários, tá? Cada um desses 7 chakras está profundamente ligado a cada uma das 7 principais glândulas metabólicas
que o nosso corpo físico tem. E por isso, o estado em que o nosso corpo físico está reverbera em toda a nossa energia. E é por isso que a nossa energia interfere no estado em que o nosso corpo físico está. Tá? Os 7 chakras principais, eles são um reflexo do estado em que se encontram essas nossas 7 glândulas. E também são responsáveis por fazer essas glândulas funcionarem bem e assim garantir que o nosso metabolismo funciona como deve, produzindo as substâncias que o corpo precisa para ter saúde. Ou seja, se os nossos chakras estivessem sempre alinhados, sempre movimentando a energia da maneira ideal, as nossas principais glândulas físicas do nosso corpo estariam sempre em equilíbrio e a gente nunca precisaria de um remédio alopático. Não ia existir farmácia. Só que não existe um jeito de você equilibrar os chakras para sempre. Alinhar, vamos alinhar eles todos hoje, pronto, resolveu todos os problemas de saúde. Primeiro, porque um chakra influencia o outro. Então, às vezes um tá bom, o outro desalinha, o que estava bom já não tá tão bom. Se todos estiverem alinhados, chegou um boleto e você pensou, meu Deus, acho que eu não vou conseguir pagar, ficou com medo, produziu essa emoção de medo, ficou ansioso, desalinhou tudo. Ah, então é desperdício de tempo, né? Porque a gente sempre vai estar desequilibrado. Gente, é o mesmo princípio do banho, ok? Você acha que não adianta tomar banho no verão, que você vai suar? Ou o princípio da meditação. Você acha que não adianta fazer meditação porque vai acontecer alguma coisa que vai te deixar preocupado? Não, é um trabalho constante, né? Que a gente faz diariamente para manter o máximo de equilíbrio possível, certo? Se você não tomar banho uma semana, você vai ficar fedido, você vai ficar sujo, vai formar cascão. Depois, para tirar os cascão, você vai ter que passar bucha, escova, esfoliante, vai dar uma machucada, talvez não saia tudo de primeira, certo? Se você ficar sem meditar, por exemplo. Uma vez eu ouvi uma metáfora excelente, eu não lembro onde. O cara falou assim, que meditar todo dia é como você passar a pé numa estrada de terra que você precisa percorrer. Tá? Então você vai passando numa estrada, numa trilha formada, porque todo mundo passa ali. Então você passa todos os dias naquele mesmo lugar de mato, você vai formando uma trilha, né, livre na terra, para que você possa andar melhor, com mais segurança, com mais conforto, todos os dias, certo? Se você ficar uma semana sem meditar, então a metáfora é essa: cada vez que você medita, é como se você passasse por aquele caminho e garantisse que a trilha está aberta. Você fica uma semana sem meditar, é como se você ficasse uma semana sem passar naquele mato. Quando você chegar lá na próxima vez, o mato vai ter crescido. Você vai ter mais dificuldades, vai precisar arrancar, capinar, pisar, gastar o chão de novo para abrir a sua trilha, certo? Então, quando você não olha para a sua parte energética, não trabalha os seus chakras, você está deixando o mato crescer na sua saúde. E você vai ter muito mais trabalho para reequilibrar tudo depois. Tá? E é tudo integrado. Hoje no inbox eu falei para alguém, desculpa, não lembro, falei com muita gente hoje, mas eu falei assim, da mesma forma que a gente não vai sarar de um burnout somente alinhando os chakras, a gente também não vai sarar de um burnout somente tomando remédio ou somente fazendo terapia. Nós somos um ser integrado. Nós temos uma parte mental, uma parte física, uma parte emocional e uma parte espiritual, energética. Nós precisamos olhar para todas elas. O burnout é um chamado para que a gente entenda quem a gente é de forma completa. A gente não é só um corpo, a gente não é só uma mente. Tá? Nós somos muito mais complexos do que a gente possa imaginar. Bom, esses 7 chakras principais, eles ficam na extensão da nossa coluna. Tá? Na base da coluna, lá embaixo,
a gente tem o chakra básico, que está ligado às glândulas adrenais. Sim, aquelas que colapsam quando a gente chega a um burnout. Então já dá para notar só aqui nesta uma frase que todo o resto vai estar desequilibrado, correto? Ele é o chakra básico. E eu vou falar de cada um deles e você vai ficar de queixo caído, tá? Espera só um pouquinho. Então, o primeiro é o chakra básico ali na base da coluna. Em seguida, um pouquinho, 2 dedinhos abaixo do umbigo, a gente tem o chakra sexual, que estão ligados às nossas gônadas, óvulos, testículos, produtores de hormônios sexuais. Né? Falta de libido no burnout, por que será? Depois a gente tem o terceiro chakra na altura do estômago, é o chakra do plexo solar, que está ligado ao nosso pâncreas, que a gente falou muito do pâncreas, né, na aula da semana passada sobre o açúcar, né? Ele foi quase a estrela da aula. Um pouquinho mais para cima, na altura do coração, a gente tem o chakra cardíaco, que está ligado à glândula timo, aquela que eu já fiz até vídeo sobre, né? Aqui no canal tem um vídeo só sobre a glândula timo. Se você quiser, quando terminar a aula, dá uma busca. Coloca lá só Roberta Caruso e glândula timo, que você já vai achar. Gente, tem uma formiga me comendo aqui. Bacana, formiga. Depois a gente tem o chakra laríngeo, aqui na altura da tireoide, ligado justamente à tireoide, né? Aquela tireoide que fica completamente doida no burnout, você chega no médico alopata, o médico fala, você está com hipotireoidismo, né? Depois a gente tem o chakra frontal, no terceiro olho, está ligado à nossa glândula hipófise, o H, do eixo HPA. Lembra que eu expliquei na aula sobre o estresse crônico? Vocês estão ligados no que eu estou falando, né? Cada chakra está ligado a uma coisa que despiroca completamente em um burnout. Resumo da aula. E, por fim, a gente tem o chakra coronário no topo da cabeça, que está ligado à glândula pineal. E quem estuda, quem está conectado à parte espiritual, é parça da glândula pineal. Certo? Oi, Nicole. Nicole! Olá, Nicole. Chegou atrasado, vou te tirar um ponto no boletim, tá? Saiba disso. Esse chakra do topo da cabeça é o chakra da nossa conexão espiritual e é fácil de entender o estado do nosso corpo quando a gente olha para esse chakra. Porque quando a gente está em estresse crônico, no que a gente está focado? No que está fora de nós. Na produção, em ser produtivo, na opinião dos outros, agradar os outros, conseguir coisas, chegar lá, onde é lá, não sabemos, mas precisamos chegar lá, não decepcionar, cumprir os padrões e regras, a gente se desconecta de quem a gente é de verdade. A gente para de olhar para dentro, tá? Sem crítica, nós fomos ensinados a não olhar para dentro. A gente começa a achar que olhar para dentro, que se conectar com as nossas emoções, que respeitar os limites do nosso corpo físico é um desperdício de tempo. Tudo o que garante uma saúde boa passa a ser visto como desperdício de tempo. Sono, alimentação, atividade física, autoconhecimento, meditação. Em vez de dormir, eu posso aproveitar e trabalhar mais. Que saco, eu tenho que cozinhar, mas faço pedir um iFood. Gente, atividade física, que saco, tem que acordar cedo. Não quero. Terapia, pra quê? Com essa 1 hora de terapia aí, eu faço mais 3 jobs. Meditação, minha cabeça não para, não é para mim. É ou não é? Todos nós aqui já falamos isso, 1 ou várias vezes. Que saco, eu tomo um remédio, pronto. Esse é o lema das pessoas hoje em dia. Que saco, eu tomo um remédio e pronto. Não é à toa que também nós tivemos uma aula em que eu falei como as pessoas estão viciadas em Venvance sem ter TDAH. Viciadas em Zolpidem, que é um remédio que foi feito para ser consumido pontualmente de 7 a 10 dias, pessoas tomando por anos. Quando a gente está em estresse crônico, a gente xinga nosso corpo, porque a gente fica cansado, né? O corpo fica cansado e não deixa a gente trabalhar mais ainda. Nossa, como eu xinguei meu corpo, gente, coitadinho, eu peço desculpa para ele até hoje. Quando a gente chega no burnout, a gente está com medo de não dar conta,
A gente está com medo do que vão pensar. A gente está com medo de não ser bom o suficiente. O primeiro chakra desequilibra com medo, provoca sobrecarga nas adrenais. Quando a gente chega a um burnout, a gente está cheio de culpa. A gente está com problema para se relacionar com as pessoas. O segundo chakra desequilibra com a culpa. E ele interfere na nossa parte menstrual, na produção da testosterona nos homens, na libido de todos nós. Quando a gente chega no burnout, a gente está procrastinando, a gente tem muita raiva, a gente duvida da nossa capacidade. Adivinha o que desequilibra com isso? Terceiro chakra, que faz o nosso sistema gástrico sofrer, um gastrite, por exemplo, que muito burnoutado tem. O intestino é o primeiro chakra. Quando a gente chega a um burnout, a gente tem dificuldade em perdoar aos outros e a nós mesmos. A gente está carregando muita mágoa, a gente quer culpar os outros. Quarto chakra desequilibrado, glândula timo sofrendo, sistema imune enfraquecido. Quando a gente chega a um burnout, a gente está engolindo o sapo, a gente está com medo de desagradar, a gente não fala não, né? Não é à toa que a sua garganta está sempre ruim, está sempre pegando. Nossa, quase todo burnoutado tem problemas constantes de garganta. Eu tive faringite meses seguidos. Quinto chakra desequilibrado. Quando a gente chega a um burnout, a gente está com o pensamento acelerado, a gente está ansioso, a gente está com dificuldade de dormir. O que desequilibra e é consequência disso? Sexto chakra. Quando a gente chega num burnout, a gente está desconectado do nosso espiritual, só olhando para fora, reagindo a tudo e a todos, mas sem nos dar conta de qual é a nossa essência, do que faz a nossa alma vibrar. Quando a gente chega no burnout, todos os nossos projetos e sonhos estão guardados, bem guardadinhos, trancados numa gaveta. Parece que tudo é prioridade. Depois eu faço, depois eu vejo. Tem muita coisa para fazer. Sétimo chakra desequilibrado, dor de cabeça, sistema nervoso cagado, estresse crônico. Por isso, eu sempre falo que a gente entra num burnout quando a gente fica tentando ser quem a gente não é. E sai dele quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Chakra coronário. Trabalhar os chakras constantemente. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Trabalhar os chakras constantemente faz com que a gente entenda onde a gente se desconectou, o que a gente não está olhando, o que a gente precisa entender em nós, o que a gente precisa mudar, no que é preciso focar agora para que o reflexo, para que a consequência seja o nosso corpo funcionando bem e a gente se recuperando e recuperando a nossa saúde. Como eu disse, não é equilibrar os chakras que vai resolver um burnout. Você precisa fazer o seu tratamento com o médico integrativo, você precisa fazer sua terapia, você precisa fazer a sua parte. Mas dentro do que é a sua parte no tratamento, tão importante quanto é a meditação, o sono, a alimentação, a atividade física, na minha opinião, é trabalhar os chakras. Então, só para ficar claro, o que desequilibra os nossos chakras? Emoções negativas. Mágoa, vergonha, raiva, culpa, ódio. Essas emoções fazem o nosso corpo reagir fisicamente de um jeito que é ruim para a nossa saúde e desequilibra os nossos chakras. E com os nossos chakras desequilibrados, o nosso corpo não consegue se manter em equilíbrio, porque a energia não está circulando corretamente. E o resultado é a gente mal de saúde. O que equilibra os chakras? Reiki, yoga, meditação, acupuntura, EFT, Lian Kun, Tai Chi e muitas outras coisas. Eu vou ensinar para vocês hoje como eu alinho os chakras, tá? Eu tinha prometido, quando foi ter a live dos 10 mil, eu lembro que eu fiz uma votação em que eu perguntei, vocês preferem uma live de perguntas e respostas, em que eu vou respondendo tudo que vocês me perguntarem,
ou que eu faça uma live onde eu fale dos chakras, ensine a alinhar e tal. Ganhou perguntas e respostas e eu prometi que eu faria uma aula gratuita ensinando a alinhar os chakras, e aqui estamos. Né? Eu aprendi com a Patrícia Cândido a técnica que eu vou ensinar hoje, tá? Caso eu esqueça de dar os créditos no final, já fica aqui. Agora eu vou fazer um resumo de cada um dos chakras. Resumo, tá, gente? Porque tem muita coisa, é um conteúdo muito rico. Então, eu vou fazer um resumão do básico de cada chakra para você entender sobre o que cada um deles fala, o que cada um deles pede, o que cada um deles rege, no que mais cada um deles influencia, o que faz. O que cada um deles pede para que a gente olhe, tá? Para depois, no final, a gente aprender a alinhar tudo, tá? Porque, como eu disse, é um trabalho diário, constante, como se você estivesse sempre procurando sintonizar a estação de um rádio. Esse comentário foi entregue-idade, né? Quem é mais velho já deve ter que ficar virando o botãozinho do rádio para sintonizar uma estação. Aí você sintoniza, tá ouvindo sua musiquinha, do nada começa a ficar ruim, começa a vir um chiado e lá vai nós ali. E tem que mexer no botãozinho bem devagarinho para conseguir sintonizar de novo. Tá? Assim são os chakras. Você alinha, te corta no trânsito, desalinha. Mas você vai aprendendo cada vez mais a manter tudo sem oscilar demais. Você vai aprendendo a voltar para o equilíbrio com mais rapidez. Quer ver? Eu peguei meu pêndulo aqui, ó. Vocês lembram que eu fiz uma metáfora do pêndulo uma vez? Ó, quando um pêndulo está em movimento, a parte de baixo dele oscila pra caramba, ó, para lá e para cá. Olha quanto que vai para lá e para cá. Já a parte de cima, que está aqui na minha mão, está praticamente parada. Quando a gente começa o processo de recuperação de um burnout, a gente está na parte de baixo do pêndulo. E é assim quando a gente começa a mexer com os nossos chakras. Mas conforme a gente vai andando, progredindo, evoluindo, aprendendo, acessando ferramentas, nos conhecendo, a gente vai subindo por essa cordinha do pêndulo, até que a gente chega nesse lugar aqui em cima, onde a oscilação é pequena e a gente se sente mais equilibrado e mais seguro. Ok? Então, não se assustem com o começo. Vamos lá conhecer os chakras, então? Então, vamos lá. De baixo para cima, tá? O primeiro chakra é o chakra básico. Ele está localizado na base da nossa coluna. Na verdade, para ser bem específica e educadíssima, porque agora vocês vão ficar chocados com a minha educação e elegância, ok? Estão preparados para esse momento? Vamos lá. Na verdade, o chakra básico está localizado no nosso períneo, que é aquela região entre o ânus e a genitália. Ai, que educação e elegância. Vocês esperavam que eu falasse Dercy Gonçalves, né? Muito bem. Esse é o lugar exato do chakra básico. Cada chakra desses 7 vibra em uma cor específica e tem um elemento natural que se corresponde a ele. Tá? Vai ficar mais claro quando eu começar a contar qual é. Também tem o seguinte: cada chakra influencia e é influenciado por uma parte do corpo. Então, o chakra básico, que é esse aqui na base da coluna, no períneo, ele vibra na cor vermelha e ele está ligado ao elemento terra. Esse é o chakra que fala sobre a nossa base, a nossa estrutura. Ele está ligado ao nosso esqueleto, às nossas pernas e pés que nos sustentam, ao nosso intestino e às nossas glândulas adrenais. Quando ele está desequilibrado, ele gera medo, insegurança. E vamos pensar aqui, quando a gente está em processo de burnout, ou seja, quando a gente está num estresse crônico, tá? Há muito tempo. Bom, se é crônico é muito tempo, né, Roberta? Que é o sentimento que qual é o sentimento que mais identifica cada um de nós num estresse crônico? O medo, certo? A gente está com medo de tudo dar errado, a gente está com medo de não dar conta do que pode acontecer, de sair de um emprego e cair num pior, ou sair de um relacionamento e ficar sozinho. É medo o tempo inteiro. Por isso que o sistema límbico,
liga o alerta e a gente entra em estresse e não sai mais de lá. Porque o medo a gente está sinalizando com o medo para o sistema límbico que é necessário ficar em alerta. E quais são as partes do nosso corpo que mais se prejudicam num processo de estresse crônico? Como a gente já viu em outras aulas aqui. As glândulas adrenais, que colapsam, e o intestino, certo? Que entra em desbiose. Acho que assim fica mais fácil entender como os chakras estão profundamente ligados ao nosso corpo físico, né? Então, o medo desequilibra o primeiro chakra e esse chakra desequilibrado gera uma distorção, que é o medo, a insegurança. É um chakra que fala sobre segurança, sobre você ter o direito de estar aqui, de você confiar que você não vai cair. E tudo isso é o contrário do que a gente sente num burnout, né? A gente não confia, a gente fica ansioso, a gente quer controlar, a gente sente medo, fica esperando a nossa vida inteira dar errado. Ai, já sei o que vai acontecer, eu vou me ferrar. Ou seja, é preciso movimentar a energia desse chakra de um jeito que ele nos ajude a sentir segurança. E é preciso que a gente se movimente nesse sentido também, de conseguir confiar, fazendo nossa terapia, fazendo nosso tratamento físico para o sistema límbico, nosso tratamento físico para a desbiose intestinal, nossa lista de gratidão, que vai ensinar o nosso cérebro a focar no que está dando certo, nas oportunidades e não mais só no risco, no perigo, na ameaça. Uma coisa que ajuda muito esse chakra e que eu fico falando toda hora é exercer a presença, estar presente, estar no agora, sem ficar enlouquecendo no que pode acontecer e nem ficar remoendo o que já aconteceu. Então, mindfulness é excelente para esse chakra, para o burnout de uma maneira geral. Tá? Estar presente é a melhor forma de baixar o medo e a ansiedade.com.br. Tá? E isso não é energético, é também cientificamente comprovado. Como o elemento desse chakra é a terra, a gente está ajudando o trabalho do chakra quando a gente mexe na terra, mexe nos vasos, no jardim, quando a gente anda descalço, fazendo aterramento. Quando a gente usa peças vermelhas nas roupas, nos acessórios, quando a gente inclui raízes na nossa alimentação. Tudo o que é sutil pode parecer bobo, tá? Num primeiro momento, porque a gente vive numa cultura que só valoriza o que é comprovado de maneira formal e o Drauzio Varela fala, eu recomendo. Mas acredite, são essas pequenas coisas que vão ajudando a gente a se reequilibrar e a se reencontrar. Tá? A energia desse primeiro chakra vai para baixo, tá? Então, imagina aqui que é uma pessoa que ela nasce no períneo e ela desce para as pernas e para os pés, como se fosse uma raiz que aterra a gente, que dá segurança para a gente, tá? De que a gente não vai cair. Já a energia dos chakras 2 até o 6, elas vão para frente, para trás e para os lados, como se a gente pudesse dividir o nosso corpo em fatias. Tá? Então imagina seu corpo, você em pé. Do períneo para baixo, você está coberto com uma energia vermelha, ou deveria estar. O objetivo aqui é que ela está em movimento, vibrando e pulsando. Agora imagina uma segunda fatia que vai de um pouquinho abaixo do seu umbigo até o períneo. Essa faixa, tá? De um pouquinho abaixo do umbigo até o períneo, imagina essa faixa que é a área regida pelo seu segundo chakra. Imagina essa faixa toda pintada de laranja, com uma energia pintada de laranja, não, com uma energia laranja. Essa é a área regida pelo segundo chakra, que é o chakra sexual, e a cor desse chakra é justamente o laranja. Tá? Ele fica localizado 2 dedos abaixo do nosso umbigo. Todo chakra, quando não está funcionando direito, gera uma distorção. Então, o primeiro, quando não está conseguindo movimentar a energia, gera medo. O segundo chakra, o chakra sexual, quando não está ok, gera culpa. Tá? Esse é o chakra que fala sobre relacionamentos. E
Como ele é chamado de chakra sexual, muita gente se engana achando que ele fala sobre relacionamentos sexuais, mas ele fala sobre os nossos relacionamentos com as pessoas de uma maneira geral, tá? Relacionamentos de amizade com o colega, com o vizinho, com a família, relacionamento, nossa relação com as pessoas à nossa volta, tá? Então, esse é o chakra que fala sobre como a gente se coloca diante dessas pessoas. Ele fala muito sobre a nossa autoimagem, no sentido de a gente se dar, perdão, o direito de sentir desejo pelas coisas, de ter prazer na vida. Ou seja, a gente se coloca como uma pessoa que precisa agradar todo mundo, que acata a opinião de todo mundo, que não se impõe, que não defende o que nos faz bem. Se a gente vira uma máquina de ticar tarefa, pode contar que esse chakra está funcionando mal. E funcionando mal, ele gera culpa, e a culpa trava o chakra. Então, se você está descansando, tá? Você está fazendo uma coisa que te dá prazer, você vai passear, vai no cinema, foi no parque, foi dormir, e você sente culpa porque você deveria estar fazendo alguma coisa para alguém, ou porque vão achar que você é preguiçoso, precisa trabalhar esse chakra. Tá? Quando a gente sente culpa por estar fazendo tudo para todo mundo e nada para a gente, né? Quando a gente fica só trabalhando, guardando os nossos projetos na gavetinha, né? É isso aí, chakra tá ruim. Não é à toa que no burnout as pessoas despirocam em um monte de compulsão. Né? A gente começa a querer compensar o prazer que a gente não está conseguindo na vida com compulsão. Começa a exagerar na comida, no álcool, no sexo, nas compras, nos exercícios. A pessoa não está conseguindo tirar prazer da vida, o chakra está emperrado. Daí vem o exagero, vem a culpa depois, né? Você exagera na comida, fica com culpa. Exagera no álcool, fica com culpa. Exagera em alguma coisa, fica com culpa. O elemento desse chakra é a água. Então, se você vai para o banho com a intenção de alinhar esse chakra, fazendo o exercício que eu vou ensinar aqui daqui a pouco, você já potencializa tudo. Muito líquido, hidratação, alimentos na cor laranja, peças de roupa laranja, tudo isso vai ajudando. E levar para terapia a questão, né, de só se sentir tendo valor quando está sendo útil, de achar que o seu valor está no seu trabalho, no que você produz, de precisar da aprovação dos outros o tempo todo, etc. Tá? Agora, imagina a fatia do seu corpo que vai do umbigo até o peito. Essa área na altura do estômago. Essa é a área do chakra do plexo solar. Ele fica na altura justamente do nosso estômago e a cor dele é o amarelo. Esse é o chakra, meu preferido, gente, o que eu preciso mais trabalhar. Esse é o chakra que fala sobre o nosso poder pessoal. E no burnout, a gente entregou, né, nosso poder pessoal para os outros. A gente acha que não é bom o suficiente, a gente acha que não é capaz, a gente acha que o nosso esforço não vai conseguir mudar a nossa vida, e isso faz o chakra funcionar mal, e aí vem a distorção, raiva, procrastinação, perfeccionismo, crítica, autocrítica, vergonha, tudo o que faz a gente não sair do lugar. Né? A gente não consegue realizar as coisas, a gente fica naquele e se der errado, e se eu não conseguir, e se ficar pior ainda? Não, eu vou fazer quando eu conseguir tal coisa, quando eu tiver um caderno novo, quando eu aprender a fazer vídeos profissionais, e nunca faz, está sempre enrolando, adiando, sempre tem uma desculpa. O elemento desse chakra é o fogo, mas pensa num fogo que é o seu combustível, não um fogo que te queima. É um fogo que é o seu combustível, um fogo que te gera energia para ir atrás das coisas, para fazer acontecer, um fogo que te motiva, entendeu? Esse é o efeito na gente quando esse chakra está funcionando bem. E quando não está, a gente fica lá, procrastinando, no perfeccionismo, se criticando, etc. E pensa nessa fatia do corpo onde está o estômago. Problemas gástricos são muito comuns no burnout, não é à toa. Quanto mais você sente que não é capaz de fazer as coisas, mais essa fatia amarela do corpo sofre as consequências. Ficar no sol vai ajudar, comer comida quentinha, usar peças amarelas ou acessórios dourados.
Você pode meditar no sol ou meditar olhando a chama de uma vela em contato com o fogo, não em contato botando a mão, né? Pequenas coisas que potencializam o trabalho de alinhamento constante. Além, é claro, de fazer o seu tratamento integrativo, de fazer sua terapia. Agora vamos para o chakra cardíaco, que fica no nosso coração, na altura do nosso coração. Imagina essa fatia do estômago, até aqui, o peito todo, com uma energia verde. Pode ser rosa também, tá? Esse chakra pode ser verde ou rosa a energia dele. É mais comum a gente ver ele associado ao verde, tá? E o que esse chakra gera de distorção quando ele não tá bem é a nossa dificuldade de perdoar, o nosso acúmulo de mágoas, os ressentimentos que a gente guarda, a gente fica meio sem conseguir aceitar o passado, sabe? Achando que as coisas deveriam ter sido de outro jeito, e a gente fica com muita dificuldade, muita resistência em sair desse lugar de lamentação de como deveria ter sido, de como você gostaria que tivesse sido, de como você gostaria que tivessem feito com você. Esse chakra fala muito sobre o amor e o perdão. Então, vamos fazer um paralelo para as pessoas com burnout, falando que a culpa é da empresa, vamos botar a empresa no pau, minha família não me ajuda, se eu tivesse dinheiro eu poderia sarar. Olha o tanto de coisa guardada, de mágoa, de ressentimento, de recusa em perdoar, que vai se acumulando e sobrecarregando o chakra, fazendo ele funcionar mal. Esse é o chakra que fala sobre o que é nosso e o que é dos outros. Essa distinção do que é meu e do que é dos outros. E isso tem tudo a ver com o que eu falo sempre sobre maturidade. Certo? Quando a gente fica pondo a culpa nos outros, quando a gente fica se vitimizando. A cor desse chakra, então, eu vou assumir que é o verde, e não à toa o verde é a cor da saúde e da cura. Esse chakra está ligado à glândula timo, que fica pertinho do coração. Quando a gente está mal de saúde, essa glândula, literalmente, fisicamente, ela se encolhe. Sabe aquela sensação de nó no peito? A glândula, ela some quase. De tão pequena que ela fica, ela vai se apertando, vai se encolhendo. E quanto mais encolhida ela está, mais ela enfraquece o nosso sistema imune, porque ela está diretamente ligada no nosso sistema imune. Então, não é à toa que no burnout a gente fica com o sistema imune muito enfraquecido. A gente se sente vítima. A vítima é impotente. E a glândula timo faz a gente não ter defesa, nem emocional, nem energética e nem física. A gente fica dependendo da ação dos outros para resolver a nossa vida. A gente coloca as decisões da nossa vida na mão dos outros. Eu estou esperando a empresa me mudar de área, eu estou esperando a empresa me demitir, eu estou esperando a empresa me dar o afastamento, eu estou esperando minha perícia. A glândula timo lá, assim, ó. A culpa é da empresa, eles têm que pagar. Dá para entender como está tudo ligado? Se você se sente inseguro, chakra 1, você foca em fazer o que os outros querem, chakra 2. O que tira o seu poder pessoal. Você não realiza nada seu, não tem prazer. 2, não tem motivação. 3, fica à mercê das atitudes e dos acontecimentos externos, como se você não tivesse controle da sua vida, chakra 4. O que faz com que você não expresse o que você tem em você, chakra 5, que te deixa ansioso, chakra 6, e desconectado com a sua essência, chakra 7. Mas voltando para o chakra cardíaco, o elemento dele é o ar. Então, fazer exercício de respiração vai te ajudar, estar perto da natureza, usar roupa verde, consumir verdura, etc. E trabalhar tudo o que tiver relacionado com amor, perdão e cura na terapia, enquanto o tratamento médico reforça o nosso sistema imune. Agora, imagina a fatia do corpo que está aqui, seu pescoço, os braços, ombros, mãos.
Essa é a área regida pelo chakra laríngeo, que fica na altura da nossa tireoide. E eu falo tireoide e eu já me lembro que todo burnoutado, além de desbiose, está com hipotireoidismo. E esse é o chakra que fala sobre a gente ter o direito de nos expressar, de falar, de criar. Quando a gente está com tudo desequilibrado, a gente não fala, a gente não se impõe, a gente engole sapo, a gente não fala as coisas para não criar conflito. A gente deixa o outro decidir para não ser chato, né? Para não criar climão. E não é à toa que todo burnoutado está sempre com a garganta ruim, porque esse chakra está funcionando mal. Você não está falando o que deveria, ou está falando o que não deveria. A distorção dele é a mentira no sentido de você falar sim quando quer falar não quando quer falar sim. Eu tive faringite a vida inteira. Fiquei 2 anos da recuperação com o ombro travado. Eu tinha torcicolo direto. Tive artrite reumatoide na mão. Por conta da desbiose, chakra 1, né? O chakra do medo. E porque o meu plexo solar estava travado. Eu entreguei meu poder pessoal para as pessoas. Eu sentia como se eu não tivesse capacidade de resolver nada na minha vida. Quando a gente começa a mexer em todos eles, eles vão se alinhando, eles vão se equilibrando. E eu comecei a fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer, sem me paralisar porque acham que eu estou fazendo errado. E todo dia acham. Esse chakra, laríngeo, ele fala sobre o nosso direito de falar. E a cor dele é o azul celeste, é o azul claro. O elemento dele é o éter, porque os 3 chakras acima do cardíaco são os chakras mais sutis. Por isso, os elementos naturais dele vão ficando intangíveis. Então, aqui, capricha na cor azul, no alongamento do pescoço. Coloca um mantra para você cantar junto, fazer as cordas vocais vibrarem. Coloca uma música que te faz feliz e canta junto. Faz oração falando alto, ao invés de fazer só mentalmente. E leva para a terapia a dificuldade em se impor, em desagradar, né, de impor seus limites, faz o seu tratamento lá no integrativo para desinflamar a tireoide, né, para tirar esse hipotireoidismo, etc. Já vou ver o chat, tá? Boa noite, Helena. Não, já vou ver aqui que a Nicole fez uma pergunta boa aqui. Entra autoculpa também no chakra verde? Eu não fui forte. Sim, sim. Não, peraí, calma. Eu não fui forte o bastante, não sou capaz. Não, é assim, no chakra verde, que é o cardíaco, entra a dificuldade em se perdoar. Ah, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito de outro jeito, eu deveria ter percebido. Ah, olha o que eu fiz, ai meu Deus. E aí você não se perdoa. A culpa é minha, gente. Eu que fiz tudo errado, a culpa é minha. O que entra aqui no não fui forte o bastante, não sou capaz, fica entre o cardíaco e o plexo solar, entende? Que é o de baixo, que é o amarelo. Que é aqui já, eu não fui forte o bastante, eu não sou capaz. Aí um está influenciando o outro. Eu não fui forte o suficiente, eu não sou capaz, a culpa então foi minha. Entendeu? E aí a gente chega no 6º chakra, que é o chakra frontal, o chakra aqui do terceiro olho. O chakra que quando a gente não tá bem, faz a gente ficar pensando enlouquecidamente, ansioso, acelerado, perdido nas ilusões da nossa própria mente. É quando a gente fica tentando resolver uma coisa sozinho, com as referências que a gente tem, e quando a gente se dá conta, a gente está convencido que tudo vai dar errado, né? Tudo, o final da história é a gente se ferrando sozinho, com a ansiedade a milhão. Como se a gente não estivesse usando a nossa capacidade de enxergar as coisas. A gente fica cego, a gente fica iludido, perdido nos nossos pensamentos, com dor de cabeça, ansioso, com dificuldade em desligar a cabeça para dormir. A cor desse chakra é um azul índigo, que é um azul assim mais escuro, quase um azul royal. E ele se localiza aqui no terceiro olho. Ele pede da gente clareza. Ele pede que a gente pare de se sentir vítima, que a gente encontre soluções, que a gente pare de justificar por que a gente não pode resolver as coisas e vá atrás do que quer.
Usar roupa nessa cor ajuda. Fazer relaxamento dos olhos. Sabe quando tem aquela almofadinha com ervinha dentro, com um chazinho dentro que a gente põe assim e relaxa o olho? Ou mesmo relaxar os olhos sem nada, só fazer levar a atenção para o olho relaxado. Com isso você vai relaxando tudo que tem em volta também. Meditar, ó, meditar para acalmar a mente. Tudo isso ajuda. Além, é claro, da terapia, que ajuda a gente a entender as nossas responsabilidades dentro de uma clareza do que a gente quer para a nossa vida. E do tratamento médico, que ajuda a gente a voltar a enxergar com clareza, literalmente, já que a visão turva, a visão que fica embaçada, é um dos sintomas do burnout, é o sistema nervoso ali pirando. Não à toa. Não vai ficando claro a ligação das coisas? E por fim, a gente tem o chakra coronário, ele fica bem no topo da nossa cabeça. E a energia desse chakra vai, a planta aqui, vai para cima, em direção ao céu, conectando a gente com o espiritual, com o mundo espiritual. Quando a gente tem medo, a gente está desconectado da nossa espiritualidade. E não à toa, nós estamos falando de chakras opostos. O chakra coronário e o chakra do medo, qual é? Chakra básico. Cada um está numa ponta. Quanto mais a gente se desconecta da espiritualidade, mais a gente se sente sozinho, mais a gente se sente inseguro, mais a gente sente que precisa estar no controle. Não confiar na vida é a coisa mais estressante que a gente pode fazer. E isso acontece muito quando a gente está só olhando para fora, quando a gente está dando importância só ao que a sociedade, a cultura impõe e pede de nós, a gente vai se perdendo da gente, a gente vai se perdendo da nossa essência e a gente vai desconectando com a nossa parte espiritual, a gente fica só olhando e prestando atenção nessa parte material, física, de produção, de dinheiro. E aí a gente não entende por que a gente se sente sozinho, precisando controlar as coisas, cheio de medo. A cor desse chakra é o violeta, que é uma cor que representa a transmutação da energia. Como se o nosso lado espiritual, quando a gente está conectado com ele, como se ele assumisse o papel de proteger a gente, de nos assegurar que tudo o que é negativo, prejudicial ou que não é nosso, vai ser tirado do nosso caminho. E é por isso que quando a gente está muito enfronhado ali na produção, no dinheiro, a gente ouve as pessoas falando de confiar e de vai sair do caminho, e a gente fala, mas que besteira isso. Porque a gente está completamente conectado no outro oposto. Ou seja, se você está com medo, com culpa, procrastinando, com dificuldade em perdoar, mesmo que a si mesmo, preocupado com o julgamento dos outros, sem saber como resolver, acreditando que com você tudo dá errado, você precisa alinhar os seus chakras. Se você está com problema no intestino, dores, sem libido, problemas gástricos, aperto no peito, tireoide ruim, ansioso com insônia, você precisa alinhar os seus chakras. Então eu vou ensinar você a técnica para alinhar os chakras, tá? Enviei aqui o comentário da Nicole que disse, entendi. Uma boa pergunta dela. Então, eu vou fazer aqui hoje com vocês, aqui ao vivo, o alinhamento do chakra básico, tá? Então, vamos lá. Vocês já vão entender, a gente já vai estender para todos. Espera aí, nós vamos fazer hoje aqui ao vivo o chakra básico. Primeira coisa, quando a gente vai fazer isso, a gente precisa colocar intenção no que a gente vai fazer. Ou seja, esteja ciente do que você está fazendo. Esteja focado nos objetivos, no que você quer conseguir com essa prática. Não faça automaticamente. Enquanto você pensa se você vai descongelar frango ou vai fazer omelete para o jantar. Não, esteja conectado, esteja presente, esteja ali, preste atenção. Tá? Coloque intenção. Então vamos lá. Relaxa, tá? Relaxa todos os músculos, solta. Se você quiser, fecha os olhos, só vai seguindo minha voz.
Solta os músculos, solta os ombros, relaxa os braços, as pernas. Fica numa posição bem confortável, solta tudo. Respira fundo. Quando você respirar fundo, enche a sua barriga de ar como se ela fosse um balão. A gente geralmente traz o ar aqui para o peito. Geralmente a gente respira e sobe aqui no peito. Mas hoje você vai levar esse ar para a sua barriga. É a sua barriga que vai encher e esvaziar como um balão. Então vamos lá. Inspira, enche a barriga de ar, enche o balão. Sem pressa. Solta o ar pelo nariz, o mais devagar possível. Inspira, enche o balão bem fundo. Expira, esvaziando bem devagar. Mais uma vez, inspira, enche o balão. Expira o mais devagar que você conseguir. Ok, respirando normal, eu quero que você agora visualize em algum lugar perto de você, pode ser no chão, pode ser no ar, uma fogueira como a gente faz na festa junina, só que essa fogueira não tem chama de fogo amarela, como a gente está acostumado. As chamas do fogo dessa fogueira são violeta, tá? São chamas fartas, a fogueira está animada, tremulando, mas é a luz que sai dela, a energia dela é violeta. Agora eu quero que você visualize bem embaixo do seu nariz, na área aqui perto do seu rosto, uma nuvem de energia vermelha, que é a cor do primeiro chakra, que é o chakra básico. Tá? Uma luz vermelha bem intensa, bem vibrante. E eu quero que você inspire bem fundo, levando essa energia vermelha para dentro de você. Inspira e visualiza essa energia, essa luz vermelha, preenchendo o seu corpo e acendendo o seu chakra básico. Ele fica ali no períneo, lá na base da coluna. Inspira a luz vermelha, deixa ela entrar no seu corpo e acender o seu chakra. Agora eu quero que você expire, soltando uma luz cinza. Tá? E veja essa luz cinza sendo jogada na fogueira violeta. Veja essa luz cinza saindo do seu nariz e levando com ela todos os medos que estavam dentro de você, todas as inseguranças que estavam dentro de você, e joga isso na fogueira violeta. Inspira a luz vermelha que te traz segurança, que te traz estrutura. Leva até o chakra. Expira a luz cinza, tirando o medo, a insegurança. Joga essa luz cinza na fogueira violeta. Fazer mais uma vez, uma terceira vez. Inspira essa luz vermelha que te traz segurança. Sente como ela te dá noção do direito de você estar aqui, de você ocupar o seu lugar, de você merecer esse lugar. E expira seus medos na luz cinza, joga na fogueira. Visualiza seu primeiro chakra vermelho girando com a energia em movimento, intenso, forte, movimentando a energia do seu corpo. Inspira vermelho e expira cinza jogando na fogueira. Mais uma última vez. Inspira vermelho, leva até o chakra. Sente a segurança que ele te traz. Expira na luz cinza todos os seus medos, saindo de você, você se livrando deles. Joga essa energia cinza na fogueira violeta. E você acabou de alinhar
o seu chakra básico. Aí é o seguinte, vamos voltando. Aí é o seguinte, você vai fazer isso que a gente acabou de fazer com o chakra básico, com os seus 7 chakras, tá? Sempre inspirando a luz com a cor do chakra, levando essa luz até o chakra correspondente. E expirando essa luz cinza, tirando o que esse desequilíbrio do chakra gera em você. Então, por exemplo, segundo chakra, inspira uma luz laranja, acende o seu chakra que está um pouco abaixo do umbigo. Sente como é fácil você se relacionar com as pessoas, como você pode ser verdadeiro. E solta a fumaça cinza, tirando toda a culpa, tirando toda a necessidade do julgamento das pessoas. Sabe? Vai fazendo esse trabalho, inspira, entendendo que cada um é cada um, inspira, tirando o medo do julgamento. E você vai fazer isso com cada um dos chakras, tá? Sempre visualizando a cor do chakra, preenchendo o corpo, acendendo esse chakra que você está trabalhando. Lembrando que o primeiro na base da coluna é vermelho, entra segurança, sai medo. O segundo abaixo do umbigo, cor de laranja, entra você se dando o direito de descansar, você sem medo do julgamento das pessoas, e sai a culpa. O terceiro na altura do estômago, amarelo, entra a autoconfiança, sai a raiva, a sensação de impotência. O quarto no coração, verde, entra um amor próprio, entra amor incondicional, sai os ressentimentos, saem as mágoas, sai o medo de repetir o passado, pode entrar a aceitação também. O quinto na garganta, azul celeste, inspira, você impondo limites, falando o que tem que falar com assertividade, sai você com dificuldade de dizer não, tendo que engolir sapo, saem todos os sapos que você engoliu. O sexto no terceiro olho, a cor é azul índico, entra, você conseguindo entrar em contato com o sentir, não fica racionalizando tudo o tempo inteiro. E sai esse negócio de você ficar loucamente pensando em tudo acelerado. O sétimo no topo da cabeça, a cor é violeta. Entra você se reconhecendo como um ser que integra pensamentos, emoções, sensações. Sai você olhando para fora, achando que é um robô, se desconectando, querendo fazer o que as pessoas querem que você faça. Quando você for fazer, eu comecei fazendo o seguinte, aí você, por exemplo, pode rever aqui a parte da aula em que eu falo de cada um deles, e já ver com o que você se identifica mais, para já ter meio ali engatilhado o que entra e o que sai, o que inspira e o que expira. Tá? Então, eu fazia assim, eu anotava e daí eu olhava. Bom, agora eu vou fazer o chakra básico. Entra medo, sai o medo, entra segurança. Então tá bom. Aí eu fazia. Aí qual que é o laranja? Porque no começo a gente se atrapalha, é muita coisa, mas aos poucos você vai automatizando e vai fazendo, vai decora, tá? Você pode fazer todos os dias os 7 chakras em seguida. Tá? Vai dar mais ou menos meia hora, porque o ideal é você fazer pelo menos 5 vezes inspira e expira, tá? Se você estiver bem animado, você faz 10. Então vai demorar mais ou menos uma meia hora. Você pode fazer 2 por dia. A segunda eu faço 2, terça eu faço 2. Ou você pode fazer 1 por dia, ou seja, você pega uma semana e cada dia da semana você vai mexer em um chakra. Desde que você faça todos os dias, tá? Esse que você faz 2 por dia ou 1 por dia, desde que você faça todos os dias. Não dá para fazer, vou fazer o chakra básico hoje, depois no dia 28 eu faço o chakra sexual, tá? Que aí você já perdeu o básico. Se você optar em fazer 1 por dia, 1 cada dia, começa no primeiro e vai até o 7º na ordem. Então, por exemplo, segunda eu faço o chakra básico, terça o sexual, quarta o plexo solar e domingo o coronário. Se você for fazer 2 por dia,
eu vou te dar uma sugestão sem explicar, porque seria toda uma outra aula, tá? Mas eu aprendi com a Cris Lemos a fazer correspondência. Então, usa os chakras complementares. Vai por mim. No dia 1, você vai fazer o chakra 1 e o 7, o básico e o coronário. No dia 2, você vai fazer o chakra sexual, que é o segundo, e o frontal, que é o sexto. No dia 3, você vai fazer o chakra do plexo solar, que é o terceiro, e o cardíaco e o laríngeo, que é o quinto. No quarto dia, você vai fazer o chakra cardíaco, que é o quarto. Tá? Vai por mim. Mexe em cada um desses dois num dia. É bem mais legal do que se você fizer 1 e 2, depois 3 e 4, depois 5 e 6. Tá? Mas isso tudo é opcional. Vai de quanto tempo você pode dedicar a isso, tá? Do quanto você consegue fazer sem ficar muito viajando, tá? De colocar na sua agenda. Se você vai fazer 1 por dia, se você vai fazer 2 por dia, ou se você vai fazer todos os dias, ou quase todos os dias, o 7 de uma vez. Tá? Repetindo para quem quer fazer 2 por dia. No primeiro dia, chakras 1 e 7, básico e coronário. Segundo dia, chakras 2 e 6, sexual e frontal. No terceiro dia, chakras 3 e 5, plexo solar e laríngeo. No quarto dia, você faz o chakra cardíaco, que é o quarto. Tá? Porque eles se complementam. Não, eu não vou nem começar, senão eu vou fazer uma outra aula. Outra coisa que você pode fazer é procurar aqui no canal a playlist dos chakras. Tá? Tem uma playlist que eu coloquei lá. Um vídeo de introdução, aí tem um vídeo falando o básico de cada chakra e em seguida uma meditação guiada focada em cada um desses chakras, tá? Que é bem legal. E, gente, sempre coloca essa fogueira violeta perto de você em algum lugar para que você possa jogar essa energia que você está tirando de você com as emoções ruins, com sintomas ruins, com desequilíbrio, com distorção, tá? Por quê? Porque a fogueira violeta transmuta. Lembra que a cor violeta transmuta? Ela transmuta a energia ruim, ou seja, transforma a energia ruim em energia boa. Então, se você expira energias negativas, distorção, desequilíbrio, e não joga na fogueira violeta, essa energia fica por aí, flutuando, vagando. E ela pode voltar para você e anular seu trabalho, ou pegar em alguém que não tem nada a ver com isso. Então, joga na fogueira que ela some. Tá? Você joga na fogueira e pronto, sumiu, não vai pegar em ninguém. Tá? Sim, eu sei que parece maluco, eu sei que parece doideira, mas vai por mim. É que eu também achava, mas fui estudar e, ó, fogueira violeta. Tá? Gostaram? No começo vai ser meio caótico, tá? Você não vai ter certeza da cor, do lugar que é, da ordem. Você vai anotar, consultar. Não tem problema nenhum, faz cola. Mas com o tempo você vai automatizando e vai ficando fácil. E aí você já decora tudo e vai sem precisar de anotação nenhuma. Você vai até aprendendo a detectar essas energias em você e no seu dia a dia. Você vai começar a falar, puxa, nossa, não sei, eu tô meio tão insegura essa semana, tô com medo, o que aconteceu? Nossa, desalinhou meu chakra básico. Então, entende o que aconteceu, leva para terapia e faz um exercício de alinhamento do chakra básico, coloca suas roupinhas vermelhas, faz um aterramento, capricha no mindfulness naqueles dias. A gente vai aprendendo como chama? A identificar o que está pegando e a gente vai aprendendo a ter as ferramentas e recursos que a gente pode lançar a mão para ir equilibrando, tá? E qualquer coisa vão lá jogando lá no inbox que eu vou respondendo à medida que eu conseguir, tá? Agora a blogueira de sucesso e eu preciso acrescentar na medida que eu conseguir. Me assando. Vamos lá. Lembrando que a gente tem um aulão em que eu falo tudo que é preciso fazer no tratamento, tá? Tem o tratamento médico, tem a parte da terapia, tem a sua parte. E esse trabalho de chakras está dentro da sua parte,
tá? Em breve vai sair a rotina de saúde física e mental que eu faço, que eu recomendo, que vou fazer para sempre, que inclui o trabalho dos chakras também, tá? A nossa cultura debocha de tudo o que não é convencional. E a gente não quer ser criticado. Aí a gente acaba deixando para lá, achando engraçado, mas quando a gente começa a estudar, não dá para não levar a sério, tá? Nunca esqueça que a gente chegou num burnout porque a gente em algum momento acreditou, porque foi o que ensinaram pra gente e é o que a gente vê à nossa volta, a gente acreditou que a gente era só um corpo físico, uma máquina de trabalhar, de produzir. Mas a recuperação é um chamado para a gente entender que nós somos muito mais do que um corpo físico. Nós temos uma parte mental que interfere na parte emocional, que gera sintomas físicos, nós somos seres espirituais, nós somos formados de energia densa e sutil, e tudo isso somado é a gente. É ser muito simplório acreditar que nós somos só um corpo físico, que está com um transtorno de humor. Vamos tomar remédio no psiquiatra? Gente, isso daí chega a ser ridículo quando você começa a entender a complexidade do que é um burnout. Tá? Então, esse assunto é um assunto que gera muito pouco engajamento. É tipo a playlist que tem menos visualizações no canal, é um assunto que hoje até me surpreendeu muitas pessoas me mandando, tá? Mas é um assunto que geralmente não empolga, justamente porque quando a gente chega no burnout, a gente está totalmente conectado com essa parte de produção, de materialismo, de corpo físico, de precisar sarar logo para voltar a fazer. Mas quando a gente consegue ir expandindo e evoluindo e seguindo para frente nesse processo de recuperação, que a gente começa a entender o que a gente, para onde a gente precisa olhar, o que a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa crescer, aí sim a gente começa a entender quanto que trabalhar numa coisa tão sutil como os chakras pode nos ajudar. E eu acho engraçado que tem muita gente que fala, isso daí é bobagem, mas faz acupuntura. Ué, acha bobagem, mas faz yoga. Ué. Então existe muita ignorância nossa também a respeito das coisas que podem nos ajudar, assim como havia das coisas que poderiam nos adoecer. Então o burnout é um convite que a vida está fazendo para a gente entender, afinal de contas, quem a gente é. E o que raios a gente está fazendo aqui? E esse é um processo muito bonito, quando a gente descobre que a gente é muito mais do que um pseudo-robô que fica ticando tarefa. É nessa hora que a gente consegue entender a totalidade do que é cada um de nós. E a gente fala, pera, agora eu entendi quem eu sou. Então eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que me faz feliz. A gente se desprende dessas amarras que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, de, por exemplo, não poder fazer o que quer e o que faz feliz, porque não dá dinheiro, porque entendeu? A gente se desprende um pouco disso. O que é preciso para que a gente baixe a bola do estresse. Ok? Olha aqui a Carla falando, funciona mesmo. A Carla, gente, ela faz todo dia, né, Carlinha? O alinhamento dos chakras. E a gente vai identificando, muitas vezes, fazendo esse exercício, a gente pode identificar alguma coisa que está pegando na gente que a gente não tinha entendido o que era. Às vezes a gente está fazendo esse exercício, você joga na fogueira violeta, a fogueira explode. Você fala, meu Deus do céu, calma. Preciso olhar para esse chakra. Então, por exemplo, eu fiz o chakra cardíaco, joguei na fogueira, explodiu. Nossa, meu Deus, peraí. Quando eu acabar o exercício, eu preciso entender o que está difícil para mim. Estou com problema de perdoar alguém, de me perdoar. Eu estou com medo de repetir o passado, eu não estou conseguindo aceitar o passado. O que está acontecendo? Como eu estou me sentindo? Eu estou com pressão no peito? Eu estou com dor no peito? Meu coração está acelerado demais, de menos? A gente começa a mapear, a escanear, e isso faz com que a gente se conecte com nós mesmos, coisa que nós nunca aprendemos ou deixamos de fazer ao longo desse caminho de ser robozinho. A Maristela está amando. Ai, que bom, gente. Boa noite, Mário. Que bom, gente. Esse é um assunto espinhoso. Esse é um assunto que, toda vez que eu falo de chakra, de EFT, eu tenho um povo que dá uma brochada.
Mas que bom que tem o povo que não dá uma brochada, que quer conhecer, que quer saber, que está afim, que está assistindo aqui ao vivo, que vai assistir gravado. Fico feliz. Qualquer coisa, podem ir me chamando no inbox e Momento Blogueira de Sucesso, que eu vou respondendo assim que eu consigo. Tem uma britadeira no lado da minha janela, juro. É por isso que eu tive que investir no microfone. Ó, a Inês falando aqui. Esquecemos que a matéria é energia condensada. E quando falamos em chakras e em energia, falam, ih, lá vem o esoterismo. É isso mesmo. Muito bom ampliar essa compreensão. A minha ginecologista, que é uma médica integrativa, que o doutor Alain me indicou, quando eu cheguei na primeira consulta, eu acho que nos primeiros 15 minutos ela estava falando que o universo é energia, que a gente é energia. E eu lembro que eu fiquei olhando para ela, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Beijo essa mulher na boca? O que eu faço? Mas me contive, fiquei lá ouvindo, muito educada, elegante e controlada. É isso mesmo, mas a Inês falou uma coisa ótima, que é ampliar a compreensão. É isso, às vezes a gente vem num burnout tão carregado de informações que a gente ouve, que a gente vê, de ser mal orientado, né? De um conteúdo que é muito deficiente ainda quando se fala em burnout, a gente vem cheio de certezas. E tudo que sai desse comum parece estranho, parece que a gente vai perder tempo. Às vezes é difícil se desconectar de quem a gente vinha sendo, né? Mas fica aqui o convite, então, para que a gente entenda que a gente é muito, mas muito além de uma pessoa que acorda, vai trabalhar e volta desesperado, pensando em tudo que tem que fazer, dorme mal e volta para trabalhar no dia seguinte. A gente é muito mais do que isso. E o burnout, eu sempre falo isso, é uma oportunidade da gente justamente reconhecer isso. Será que eu não estou com ideias erradas sobre como deve ser minha vida? Será que eu não preciso conhecer outras coisas? Será que eu não posso abrir um pouco meu coração e minha mente para coisas que eu nunca ouvi falar? Gente, eu lembro, eu trabalhava em agência, Nicole sabe aqui do que eu estou falando. Se a gente chega lá e falar lei da atração, o segredo, chakras, só não vão expulsar a gente a pontapé porque eles vão querer ter a gente lá para poder gozar da nossa cara constantemente. Eu debochava, eu achava ridículo. E aí passou um ano do meu colapso, eu me vi lá assistindo o filme do segredo assim, ó. Tudo bem, eu acho o filme do segredo uma porcaria, mas o conceito não. E aí eu fui estudar aquilo e falei, meu Deus do céu. As coisas foram, sabe, eu comecei a achar que eu estava doida, porque ninguém falava sobre essas coisas, ainda mais atrelado ao burnout, né? Por isso que eu faço esse aviso. Vai dar uma sensação de que você está indo além da conta? Que você está tomando um alucinógeno sem perceber? Vai dar essa impressão. Não comenta muito. Começa a estudar, começa a se conectar com o seu corpo, que você vai entender qual é o caminho certo, que faz sentido, que faz bem para você. Aqui a Helena falando, tudo a ver mesmo, a gente tem o corpo físico, espiritual, mental, e no burnout fica tudo abalado. Exatamente. Nosso corpo físico, gente, é a consequência dos outros. Então, nós estamos há tanto tempo pensando que tudo vai dar errado, pensando que nós não somos capazes, pensando que a gente não é bom o suficiente, pensando que a gente deveria se esforçar mais, gerando que tipos de emoção? Medo, culpa, raiva, vergonha, frustração. Como que a gente não teria todos os sintomas? Isso tudo, quando a gente não resolve, quando a gente não olha para isso, isso vai se... Como é que chama quando vai ficando mais denso? Se adensando? Eu acho que é adensando. Isso vai se adensando. Então, o que estava ali no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual, numa coisa mais sutil, ela vai se adensando, vai se adensando, vai se adensando, vai se adensando, até que ela vira um sintoma tangível no nosso corpo físico. Quando chega no nosso corpo físico, é como se a vida estivesse falando assim: olha, você não está olhando para o que eu estou apontando aqui. Olha para isso. E quando você não vai olhando, a consequência vai ficando mais material, né? mais como chama? Concreta.
E a gente continua sem olhar, não, vou tomar um remédio, e a gente continua, e aí vai piorando. Por isso que quem faz o tratamento errado, depois vem, eu não melhoro. Não melhora porque não está mexendo na base. Você está tentando tampar buraco do seu corpo físico, mas você não está impedindo as coisas que formam os buracos de continuarem funcionando. É como se a britadeira aqui que está na rua fosse uma britadeira virtual. Cada vez que eu penso que eu não vou conseguir, que eu estou com medo, que eu gero uma emoção de medo, que eu fico ansiosa, essa britadeira faz um furo no meu corpo vital. No corpo mental, depois no emocional, no corpo vital. Eu continuo sem querer olhar. Vai chegar uma hora que a britadeira vai chegar no corpo físico, vai fazer um buraco. E aí o que eu faço? Eu vou no psiquiatra, tomo fluoxetina e Zolpidem. É como, sabe, no ano de eleição, que vem os caras tampar os buracos da rua, passa 2 meses, o buraco já formou de novo, que eles só passaram um negocinho? É isso. Eu ponho um band-aid num furo, na fratura exposta. E continuo pensando que eu não sou bom, que não vai dar certo, que eu vou me ferrar, que eu não vou conseguir pagar os boletos, gerando energia de raiva, de frustração, de medo, de insegurança, ansiosa. O buraco vai voltar, ou vai fazer outro. Eu vou lá, põe um band-aid. Gente, não é à toa que a maioria das pessoas fala, eu vou no psiquiatra e não saro. Claro que não sara, você está pondo band-aid na fratura exposta. A gente precisa olhar o que está quebrando o meu osso e jogando ele para fora da minha pele. Menina, olha só, isso daqui tem uma britadeira. Tira a britadeira. Entendeu? Então, a gente precisa entender esse conceito de integração, de integrativo, da gente ser muito mais do que um corpo físico, tangível. Porque é essa percepção que vai fazer com que a gente entenda o processo da maneira correta. Enquanto a gente se enxerga somente como um corpo físico, nós estamos repetindo o padrão que nos ensinaram a repetir. Você só serve para trabalhar, pobre nasceu para se dar mal, a vida é pagar boleto. Entende? Aqui a Nicole, quem a gente vinha sendo não era quem a gente precisa ser. O burnout vem para arrancar a gente do caminho errado. É exatamente isso. É exatamente isso. A gente chega num burnout porque a gente estava tentando com muito comprometimento, com muito esforço e com muita energia ser quem a gente não é. Ser quem a gente acha que os outros querem que a gente seja. Ser quem a gente acha que os outros precisam que a gente seja. E a gente não sai do burnout enquanto a gente não parar de ficar tentando ajudar todo mundo, agradar todo mundo, com medo do julgamento. A gente sai do burnout na hora em que a gente aprende que a gente precisa fazer o que a gente veio fazer nesse mundo. Que a gente precisa ser quem a gente nasceu para ser. E que se as pessoas falarem, julgarem, pensarem o que elas quiserem sobre isso, não tem como desviar a gente do caminho. Por isso é importante a gente trabalhar a nossa relação com o julgamento dos outros, tanto na terapia quanto no trabalho dos chakras, que no caso seria ali o 2 e o 3. E você vê, o 3 e o... Como chama isso aqui, gente? 5 são complementares. O 3 é o nosso poder pessoal, a nossa capacidade de realização, nossa motivação. Ou, quando está distorcido, nosso perfeccionismo, nossa autocrítica, né? A gente parado ali sem realizar as coisas, né? Com raiva, com frustração. Já o laríngeo, ele é o que a gente expressa de nós. Então, se a gente não se sente com poder pessoal, a gente não fala o que acha. A gente fica tentando agradar os outros, a gente fica engolindo o sapo. Com isso, a gente vai perdendo o nosso poder pessoal. E chega uma hora que a gente se sente completamente incapaz de realizar as coisas que a gente gostaria. E aí a gente fica dependendo da decisão dos outros, da empresa, arrumar sua vida, da sua família, resolver te ajudar, sei lá. De você achar uma pessoa que fala sobre burnout, que resolve as coisas para você em uma sessão de terapia. Você terceiriza. É a pessoa que fala, o meu médico não resolveu o meu burnout. Não é ele que tem que resolver. Mas a gente se sente tão incapaz que a gente nem entende o que significa isso. A Mariana aqui, boa noite. Cheguei na hora do amém.
Cheguei na hora do amém, mas vou ouvir toda a live depois. Tenho feito terapia de biomagnetismo e biorressonância, alinhamento de chakras uma vez por semana e é incrível. Faz diferença, né, gente? Ai, eu tô gostando desse seu tratamento, hein, ô Mariana? Biomagnetismo e biorressonância. Boa. Não entendo nada do assunto, mas sinto tudo. Exatamente. Às vezes a gente não precisa entender. A gente só precisa... a gente não precisa entender a teoria. A gente só precisa entender o que está acontecendo com a gente. Gente, eu tô assim... Às vezes a gente não fala assim, eu tô sentindo, não sei o que é. Não precisa saber o que é. Você só precisa entender aonde está em você. Não sei, eu tô com um aperto no peito, um nó na garganta, não sei o que é. Não precisa saber. É melhor se souber? Mas não precisa. Não consigo saber o que é. Trabalho, chakra. Não sei, tô com uma sensação de aperto no peito. Não sei o que é, não entendi o que aconteceu. Trabalho, chakra. Começa a perguntar para você, tem algum ressentimento que eu tô apegada, não tô conseguindo perdoar? Tô com medo de repetir o passado? Vai pelo que o chakra fala, vai pelo que o chakra pede, vai pelo que o chakra sinaliza. É como se fosse um mapa de emoções que a gente tem. Aqui a Nicole falando, chega na agência falando isso, vira meme. Não, mas ninguém nunca mais vai almoçar com você. Eles vão almoçar entre eles para falar mal de você. Não é isso? Então é isso, minha gente. Passei meia hora, hein? Desculpa aí. É que eu me empolguei. Mas valeu a pena, não valeu? Então pronto. Então, beleza, gente. Se ficou dúvida, ou se vocês forem fazer o exercício de alinhamento e não lembrar quais são as duplas de chakra que eu falei, ou ficar na dúvida de alguma coisa, vai mandando no inbox, tá bom? Que eu vou respondendo para vocês com o que eu puder ajudar, tá? Às vezes é uma coisa muito específica e não dá muito para resolver num inbox, mas dentro do possível a gente vai se esforçando, tá bom? Então tá bom. Então, gente, obrigada por vocês terem ficado até o fim, sinal que estava interessante, mas eu prometo que nas próximas aulas eu vou voltar a não ficar passando tanto tempo assim, tá? Eu me empolgo. Os últimos 2 vídeos do canal, um tinha meia hora, outro tinha 40 minutos, eu já falei, Roberta, menos, volta. Gostou, Inês? Ela falou aqui, muito bom, Roberta, obrigada. Super de nada, eu fico muito feliz em falar desses assuntos que são tão não contemplados, né, na abordagem tradicional do burnout, mas que eu acho tão importante de saber. Aqui, Mariana, por favor, passe do tempo. Mariana, não incentiva, você não pode incentivar uma tagarela, porque daí a gente vai ficar aqui de segunda até sexta na próxima aula. Aqui a Patrícia, obrigada, boa noite, Patrícia, obrigada por estar aqui, por ter ficado até o fim da aula para vocês, a Ive, que eu adorei o nome, também gostou, que bom, obrigada. Pode fazer 2 horas que tá tudo certo. Não, gente, pelo amor de Deus, imagina 2 horas eu falando aqui, meu Deus do céu, mas muito obrigada. Ai, meu Deus, obrigada. Manda a tia Dirce ficar quieta, cala a boca, tia Dirce, deixa eu passar meu tempo aqui. Ok, gente, muito obrigada. Eu acho que essa foi a aula que eu tive mais retorno aqui no chat, sinal que acertei, né? No tema. Vamos ver se eu consigo colocar mais esse tema na roda lá nos stories, de vez em quando, num post, num vídeo, e a gente vai se falando pelo inbox enquanto isso, tá bom? Lá, eu te disse, a Mariana tá mandando você calar a boca. Cala a boca! A Carlinha aqui, nós que agradecemos, como sempre, fabulosa a aula. Olha só. Até pus na tela, que é para agradecer. Obrigada, minha gente, obrigada mesmo. Até a semana que vem. Estou querendo falar sobre amadurecimento na próxima semana. Vamos ver se rola. Mas se não rola na semana que vem, rola na outra. Obrigada, Maria Cláudia. Também gostei desse nome, Maria Cláudia. Muito obrigada. Gente, então até semana que vem. Obrigada pela companhia. E nos vemos amanhã na louca dos stories. Obrigada, gente. Carlinha, até amanhã. Tchau, gente. Brigadão.